Bom dia, é bom estar aqui de novo em comunidade. Se você não me conhece, eu me chamo Sara e a gente hoje está encerrando uma das séries assim muito marcantes desse ano, que é Vocês vão achar que a gente não sabe soletrar, se você não viu ainda. É Deus Funcional, né? A esperança para todos os tipos de família. A gente soletrou assim de propósito. São famílias que funcionam com o auxílio daquele que criou a família, aquele que desenhou a família para a gente também. E se você não esteve aqui nos últimos domingos dos outros episódios da nossa série, eu vou fazer uma passagem muito rápida de onde a gente esteve para que você esteja situado. E no primeiro domingo, a gente teve a presença do Jonatas Lira. E foi um domingo. Quem estava aqui no primeiro domingo? Só para eu ver, assim, vai cruzar. Olha, alguns de vocês, legal. Mas uma galera não estava. E nesse primeiro domingo, o John falou com a gente sobre a origem desse negócio. Ele falou com a gente sobre o Gênesis, onde é que começou esse negócio de núcleo familiar, de esse núcleo relacional criado com tanta intencionalidade, né? E a gente literalmente foi lá no Gênesis mesmo, falou sobre Adão, Eva, e foi se você nunca tinha lido no Velho Testamento, foi uma excelente aula assim, da história da humanidade. Mas também ele abriu o nosso olhar para um negócio fenomenal. Eu ouso dizer que foi uma eureka, aonde lá no Calvário, onde Cristo encontra-se ali nos últimos momentos de vida, ele está naquela cruz e Maria e João estão diante dele e ali ela está chorando como uma mãe, falando meu filho amado, né? Aquela cena que é impossível a gente conceber o tipo de dor, de confusão, os sentimentos que estão passando por aquela mulher. E Jesus chega ali no Calvário e fala, Maria, esse aqui é toma teu filho, fala para João. João, toma tua mãe. E ali a gente inaugura não só uma família de vínculo sanguíneo, biológico, mas a família do Calvário, a família onde em Cristo, porque nós acreditamos nele, estamos todos diante dele, a gente se torna uma coisa só. É pai, é mãe. Gente, internacional, eu não sou daqui, né? Meu coração é amazonial total, assim. Eu estou aqui há 10 anos, mas eu ganhei mais mãe, pai, irmão, cunhado, sobrinho aqui do que eu tenho na vida no Rio de Janeiro. Porque a gente tem esse privilégio de formar família, onde a gente está quando a gente olha para o mesmo lugar, que é o amor e o transbordar desse amor na cruz por nós. Segundo domingo, a gente teve um momento para identificar o diagnóstico da nossa família. O que está rolando lá em casa? Beleza, eu já entendi qual é o original, eu entendi o que Deus estava planejando, eu meio que tenho uma ideia do que Ele propôs para a minha família, mas o que isso é na prática? Onde é que está a minha casa? E a gente começou a perceber que as nossas famílias são mais bagunçadas do que parecem. Porque aqui todo mundo está na CNTP, né? Condição normal de temperatura e pressão, você bota a roupinha do domingo, tudo direitinho, né? Maquiagenzinha, cabelo, a mulher, né, que passa a semana com cabelo desgranhado, chega no domingo tá com cara de normal, assim, ó, tal, entendeu? Aí a gente começa a perceber que na prática a nossa família nem sempre é tão organizada quanto parece. E às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes. E no segundo domingo, a gente foi encorajado a fazer esses ajustes, a praticar a boa vontade dentro de casa, a orarmos uns pelos outros, ao invés de, sabe, reclamar. Cara, começa a orar, começa a investir em oração, né? Fala com Deus. Orar é falar com Ele, entendeu? Você, tipo, Deus, por favor, cuida desse traste, sabe? Faz alguma coisa. Mas você pode orar, Deus aguenta ouvir essas coisas. E às vezes é o que a gente quer dizer, né? E também para a gente perdoar uns aos outros. Então, esse foi o nosso segundo domingo. No terceiro domingo, que foi o domingo passado, se você estava aqui, você teve o privilégio de sentar diante, talvez, do maior princípio para que a nossa família tenha a chance de sobreviver, que é o princípio da sujeição, da submissão. Quando você não só se submete um ao outro para que dê certo, que você está disposto a se sujeitar ao seu próximo, mas principalmente submetermos a nossa vida ao Criador para que Ele alinhe a nossa história, a nossa vida com o que Ele já tinha planejado, para que a gente fique equalizado com Ele. E nós fomos presenteados com um convite a essa sujeição. E todas essas coisas, elas estão nas nossas mídias sociais. Então, eu te encorajo se você ainda não segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, cara, usa essas plataformas. Eu já falei 200 mil vezes aqui que você fala, pô, Sara, mas é 45 minutos de palestra, 1 hora de palestra. Faz isso quando você lava a louça, tá? Sei lá, no banheiro.
Tem gente que fica, homem, né? Fica 45 minutos no banheiro. É o escritório masculino, né? Alguém? Não? Não preciso dizer. As mulheres já estão assim, olha aí, amor. Lá em casa também. Então, assim, usa esse tempo, cara. Amorzinha. Aquela dormência na perna, sabe? Então, seja lá onde for o seu lugar sagrado, use esse momento para você atualizar o teu HD com algumas verdades bíblicas, porque elas nos ajudam demais, assim, tá bom? E domingo passado, a gente também começou a encorajar a nossa comunidade a trazer Bíblia de papel. Você vai falar, ai, Sara, sério, esse papo de novo? Juro, esse papo de novo. Porque a gente tem experimentado coisas muito legais com a Bíblia do papel, assim. De você começar a saber aonde fica a Ageu, por exemplo, né? Porque no celular a gente faz assim, ó. E não está em ordem alfabética, então ainda fica um pouco difícil, né? Senão eu estaria lá no topo. Mas você ainda tem aquele recurso, e a gente está realmente tentando aproximar você, que faz parte da nossa comunidade, da palavra escrita no papel. Então, domingo passado a gente distribuiu algumas Bíblias e a gente vai continuar a fazer isso. Mas para você cheirar um pouco de café e respirar um pouco, hoje eu não vou fazer isso porque a gente vai abrir outra Bíblia. E eu vou explicar. Hoje a gente vai falar sobre família e sociedade. E é o fechamento dessa série, né? Que normalmente a gente caminha para esse lugar, né? Beleza, que a casa precisa estar arrumada, que as coisas precisam estar em ordem, mas isso se dá também para que a estrutura de casa transborde para a rua. O movimento da Bíblia, do manual, ele é sempre cuidem aqui dentro, mas transbordem para fora. Façam entre vocês, mas transbordem para os outros. Façam. O movimento constante de Jesus com a gente é esse. E hoje não é diferente. E aí, essa semana, planejei um esboço fenomenal, assim. Até um dia eu vou pregar sobre ele. Direitinho, pontos, versículo bíblico, tudo lá. Você ia até gostar. Aqueles que falam assim, hoje não teve Bíblia, ia ser o seu favorito, porque tinha muita Bíblia. Mas aí, enquanto eu estou burilando sobre hoje, sobre família e sociedade, e eu vejo o movimento de Deus na sua palavra, mobilizando esses núcleos relacionais para que eles sejam plataforma de desenvolvimento e transformação social. E eu juro que eu ia falar para você, cara, de igual modo a gente precisa viver. Está aqui, ó, a gente vive essa plataforma aqui dentro, nessa família, não só biológica, onde estão aí os papais, as mamães, os titios, os filhos, as mães, os cunhados, mas principalmente a família que inaugura-se no Calvário, onde hoje nós somos muito mais e muito mais numerosos em Cristo. E eu poderia falar de igual modo, nós aqui como família, nós precisamos fazer, Deus nos chama a... E quanto mais eu lia, eu falava, nossa... Sério que eu vou falar disso de novo? Sério que eu vou provocar a comunidade de novo a sair do lugar e fazer? Aí eu pensei numa frase que diz assim, você é a Bíblia que o mundo lê. Já ouviu essa frase? Você é a Bíblia que o mundo lê. Enquanto nós estamos aqui dentro com Winston, Paulo Gilson, Jonatas Lira, Magno e outros que estão pregando, estamos absorvendo a Bíblia. Eventualmente, essa Bíblia precisa transbordar de nós para fora dessas paredes. E não é citando versículo bíblico no Facebook, nem com selfies, com carão, falando o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe que a gente faz essas coisas? Faz não, né? Gente, não faz isso não. Desculpa, eu precisava... Mas nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E eu queria te convidar a aprender com alguns desses fragmentos de verdades bíblicas na vida de pessoas na prática. E eu tenho sempre o interesse em aprender com pessoas. Então, hoje eu vou te convidar para De Frente com Sara, da nossa comunidade. E não sou Marília Gabriela, nem perto, nem em altura, nem em profundidade, mas eu vou tentar o meu melhor para que a gente extraia algumas verdades e algumas lições que, da mesma forma como me encorajaram e me confrontaram diante da minha zona de conforto, eu espero que faça o mesmo com você, tá bom? Eu vou convidar aqui os meus primeiros convidados. Olha, fizeram bonitinho aqui, ó. Lívia e Tiago, que são uma família que estão... Eu vou até... Vem cá, pode subir. Ver se vocês, se quiserem sentar um do ladinho do outro para ficar bonitinho, ó, separar o casal.
E eu vou ficar em pé de frente para vocês. Esse é Tiago, essa é Lívia. Estão na CV, nem vou dar muito currículo para... Mas vocês podem ficar à vontade. Se quiserem ficar em pé, podem ficar também. E a história do Tiago e da Lívia, eu tive acesso a ela recentemente. Tem talvez alguns meses. E quando eu pensava nesse nosso momento, eu acho que a gente precisa, como comunidade, pensar alguns aprendizados dessa história, né? E uma coisa interessante que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Sabe qual foi o meu maior desafio com essas 3 pessoas que hoje vão compartilhar com a gente? O fato de que nunca foi feito para ser público. E eu tive que falar, não, eu sei. Mas é porque a gente aprende também com o privado, né? E a maioria de nós, talvez muitos de nós aqui estejamos engajados em coisas, em movimentos que você nem quer que seja dito, entendeu? E eu falei, não, eu sei, eu entendo, eu juro, mas eu preciso tanto do seu exemplo. Então, obrigado por colocarem um holofote comigo nessa história, que eu sei que ela nasceu para ser privada, mas hoje eu vou compartilhar com a nossa comunidade, tá bom? Vocês 2 estão vivendo um intercâmbio na casa de vocês, e o intercâmbio cultural, social, relacional, e eu queria que vocês compartilhassem um fragmento desse intercâmbio para que a nossa comunidade entrasse nesse cenário junto com a gente. Primeiro, né? Se quiserem se apresentar, de onde são essas coisas também. Bom dia, meu nome é Tiago, casado com a Lívia. Em 2003, há 16 anos, a gente foi para a Venezuela fazer uma viagem, recém-casados. Aí a gente ficou hospedado na casa de um casal, que era da nossa igreja, né? Casal de irmãos, em El Tigre, cidade chamada El Tigre. Um casal aparentemente muito saudável, tinham 2 filhinhos na época. Ele era diretor da PDVSA, que é a empresa petrolífera de lá, então é Petrobras de lá. Viviam numa condição financeira muito boa. Para resumir a história, nesse período eles se divorciaram. Ela foi para Caracas, para a capital, levou os filhos também, começou a trabalhar. Veio a crise e eles começaram a passar muita dificuldade. Ela, apesar de ser muito qualificada, não conseguia emprego. Veio para Boa Vista um período e começou a trabalhar como diarista. Aí passou 2 meses, esse período de 2 meses, ela conseguiu sustentar a família dela lá por 2 anos, em média, né? Ajudou a sustentar em 2 anos. Voltou para a Venezuela. E depois desses 2 anos, eles não conseguiram mais. E a gente tem alguns amigos em comum em Pacaraima. Aí eles entraram em contato com a gente, falando, olha, a Diane está passando fome, assim, ao ponto de comer um frango, aquele que a gente come no domingo, para 2 meses. Então eles pegavam um frango, colocavam na panela de pressão, aí assavam, cozinhavam bem, aí depois destroçavam o frango, colocavam em 60 potinhos com verdura, aí tinha abundância, né? Verdura, legume, e cada dia eles comiam um potinho daqueles. E falaram, olha, eles estão passando muita necessidade, ela e os filhos, e eles precisam de ajuda. E a gente começou a ajudar. Todo mês a gente mandava uma ajuda para eles de 100 e pouquinhos reais, né? Isso durou mais ou menos 1 ano. Depois de 1 ano, falou, olha, não está dando conta também. Apesar desse dinheiro ajudar durante o mês todo, ainda tem a família dela, os pais dela estão passando fome, os filhos estão numa situação bem precária, porque não é só alimentação, os filhos que estavam na faculdade precisavam de ajuda também. E ela está vindo para o Brasil, e agora ela quer vir permanente, né? Ela, inclusive, se você souber alguém em Manaus que esteja precisando de diarista, qualquer coisa, ela faz qualquer coisa, cozinheira e tal. A gente, não, tá bom, a gente vai orar por isso. E nesse período a gente teve a ingenuidade de querer abrir um negócio no Brasil. Então a gente foi abrir um carrinho de comida e falou, não, lembra da Janis. E ela já estava vindo para o Brasil nesse período para tentar ganhar dinheiro para poder mandar para os filhos. E ela ia morar numa casinha lá no Mutirão com outra família, uma casinha de 1 quarto, só bem pequeno. A gente falou, não, a Janis vai ficar lá em casa. Oi? Isso, a outra família lá no Mutirão era venezuelana também, e ela ia ficar junto com essa família que já estava no Brasil há um tempo. E nisso aí a gente falou, não, a Janis vai ficar lá em casa. Ela
Aí a gente deu um período para ela de 3 meses. Falou, Dianes, esse período é 3 meses até você se adaptar à cidade, se adaptar ao país, conhecer mais ou menos como funciona. E, né, no início, pelo menos essa receita ela ia ter com a gente, e ela também começou a fazer diárias em algumas casas. E acabou que não deu certo o carrinho de comida que a gente inventou. E algumas pessoas se identificaram pelo sorriso. O que era para ser 3 meses, já está 1 ano e meio que ela está lá em casa. Todo o dinheiro que ela ganha, absolutamente tudo, ela ajuda a gente lá também, faz diárias em outras casas, e absolutamente todo o dinheiro ela manda para a família. Então, manda para os 2 filhos. Os filhos são extremamente capacitados, assim. Tiveram educação exemplar, tocam vários instrumentos, falam várias línguas. O filho passou em odontologia e medicina, escolheu odontologia porque terminava mais rápido, mas não consegue se formar, já está há 7 anos, porque não tem água na universidade, e ele não precisa fazer a prática, e não tem água, simplesmente não tem água. Ela já pagou caminhão-pipa para ele fazer e não dá conta. E nisso ela está sustentando os filhos, está sustentando os pais. A mãe dela faleceu esse ano, ela estava aqui no Brasil, sustentando os irmãos. E, de forma muito resumida, é isso. Legal. Agora, eu vou dar um passo atrás do processo, né? Eu não sei quanto a vocês aqui, como é que tem sido a rotina de vocês, mas a demanda, ela chega para a gente o tempo todo, né? Essa semana mesmo, uma pessoa falou, Sara, você não conhece alguém que está precisando de uma diarista, que está precisando de qualquer tipo de trabalho? Eu estou com uma família, conta a história da família. E a minha atitude natural é falar, deixa eu ver, você conhece, Suelen conhece alguém? Bahia conhece alguém? Conhece, Rafaela? E a gente fica procurando, o problema bate em mim e eu, até genuinamente, eu falo, e aí, alguém pode ajudar? Alguém pode ajudar? E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse pedaço da história de vocês é essa decisão familiar de comprar esse cenário, essa dificuldade para vocês. Vocês não sabiam, sabiam que iam ter que alimentar mais uma pessoa, que talvez filhos viessem eventualmente parar na casa de vocês, que é uma pessoa de fora do seio familiar de vocês, dentro da casa de vocês, por mais que com alguma referência, né, e de algum relacionamento. Como é que foi esse processo familiar de não repassar esse... por que vocês absorveram isso para si? Como é que foi essa decisão de, não, é com a gente mesmo, ela vai morar aqui em casa, e eu vou alimentar. E sai do quarto, menino, que ela vai ficar nesse quarto. Como é que é isso? Assim? Quando ela chegou... É para cima. Quando ela chegou, a gente morava numa casa maior. E não teve problema, ela ficou, tinha um quarto para ela ficou bem confortável, e me ajudava lá no carrinho, né? Trabalhava muito, muito trabalhadora, veio mesmo para conseguir dinheiro e batalhar. Só que nesse período a gente vendeu a casa e precisou morar num apartamento menor. Então, assim, lá ela tinha um cantinho dela, eu tinha o meu cantinho, a gente se via eventualmente, a casa bem maior. Não foi tão, mas quando a gente foi para o apartamento menor, a gente precisou juntar os meninos num quarto. Eu nem sabia. E colocar ali em outro. E aí, nesse tempo, foi quase 1 ano que a gente passou nesse apartamento, foi que eu senti um pouco, assim, tirou um pouco a privacidade no início, você, né, acaba... Mas, por outro lado, a gente se acostuma, a gente se adapta, E aí, quando foi em dezembro, os filhos dela vieram, ela me ligou, Lívia, meus filhos querem vir passar 10 dias, eles dormem comigo na minha cama, ali no colchão. Eu falei, não, mulher, traz, a gente dá um jeito, arruma, né, que seja no quarto dos meninos lá, na sala, traz os meninos para cá. E foi muito bom, eles vieram, muito gratos, sabe? Meninos, uma família maravilhosa. E aí, daí, a gente mudou para a nossa casa que a gente está agora. Aí, pronto, aí agora já voltou ela a ficar mais confortável também, todo mundo. É aquilo que a gente conversou essa semana, Sara. Meio que a gente não teve opção, né? Para a gente, vamos agir, não tenho o que pensar, não tenho o que analisar. O meu conforto. Não tem, ela precisa e eu tenho como ajudar, eu vou ajudar. Para a gente não foi assim... como eu te falei, o Espírito Santo veio, me tocou, falou no meu interior e falou, abra a sua casa para... Não teve, assim, acolha um estrangeiro, né? Divina, acolha a irmã, sinta no seu coração. Não teve, assim. Foi algo prático, aconteceu. Tinha uma necessidade, em princípio, eu tinha como ajudar, porque eu precisava de alguém para trabalhar comigo, trouxe ela para minha casa,
como o Thiago falou, era para ficar 3 meses, mas não tinha como ela sair de lá e alugar um quartinho e se manter, pagar a conta e mandar o quê? R$ 200 para os filhos dela? Não tinha. Eu falei, vamos, fica aqui mesmo, vai ficando. Absorve. E a bichinha está lá, tá ficando e é da família já, Deus o livre. Legal, Tem um legal. amor imenso por ela. De novo, assim, eu em confronto com essa realidade, assim, né, e a naturalidade que vocês vivem isso e a obviedade da atitude, naturalmente me confronta, né? A gente está vivendo num momento, seja até mesmo, eu acompanho o Nascer, o Lar Batista, venezuelanos, você vê escolas que estão sem merenda, pessoas que estão sem comida em casa, desempregados, aqui dentro da nossa comunidade. E a demanda de necessidade social na nossa sociedade é tamanha que nós somos tentados a ficarmos inertes diante delas. Porque é tão grande que eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Meu Deus, eu estou tentando pagar minhas contas. Você já está tentando pagar sua conta de luz? E aí a gente fica assim, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. E diante da narrativa de vocês, a minha primeira atitude é de perguntar o que é que eu posso fazer, por quem eu posso fazer, com o que eu tenho para fazer. É uma pergunta muito mais simples do que eu olhar e falar, cara, eu não tenho condições de nada. Eu não tenho dúvidas de que uma pessoa extra não cabia no orçamento de vocês. A priori, né? De cara para um filho. Vamos ter um filho mais? De jeito, não cabe um filho mais no orçamento. Mas coube Cida, né? Como... Janis. Esse microfone não está, a gente está tendo problema com ele. Eu vou usar esse aqui mesmo. Alô. Espera aí. Toma. Esse aqui. Oi. O problema está comigo. O Thiago, a gente estava até comentando. A bichinha pesa 40 e poucos quilos. Ela chegou bem magrinha, gente. Sério, eu conheci, viviam muito bem na Venezuela. E tinha uma família muito bem estruturada. Infelizmente, muita coisa aconteceu. A bichinha veio bem magrinha, sabe? Aí eu falei, não é nem um peso a bichinha, né? Porque até para comer, a gente fica forçando, porque ela fica com peso na consciência. A gente descobriu que ela não comia, porque ela ficava, meu filho... Para tu ter ideia, os meninos vieram para cá, sabe o que eles comiam? Pão com queijo. Pão com queijo, mas a gente comprava pão com queijo, não dava, porque lá pão com queijo é muito caro. Não tem condição de comer pão com queijo aí. Então, quando ela via um pão com queijo, ela ficava com peso na consciência. Poxa, eu vou comer, meus filhos estão lá e não vão poder. E ela não comia. Aí a gente descobriu isso, ela não falava para a gente. Aí o Davi chegou da escola com um negócio lá, um desafio da escola, que cada um tinha que fazer uma coisa, se prontificar a fazer uma coisa que deveria fazer e não faz. Aí a Jones veio e falou, da família, né? Eu preciso comer. Aí o Davi, tá vendo, Jones? Agora você precisa comer. Até o Davi, né? O Davi tem quantos anos? O Davi tem 6 anos. 6 aninhos. E ela começou a comer agora por conta disso, sabe? Porque nem isso ela comia. Tendo comida aqui, ela não comia por peso na consciência. De meus filhos não têm e eu tenho. Então, assim, a gente tem cuidado, principalmente agora que a mãe dela morreu, ela tem passado por uma situação de não estar lá, ficou deprimida, sabe? De não estar no momento que a mãe dela morreu. Psicólogos voluntários, por favor. E aí a gente está cuidando da bichinha, está tentando... Mas é como eu te falei, a gente se vê no momento em que Deus tem para usar, entendeu? Perfeito. É a gente, então bora, Deus, vamos lá. Eu acho que eu só tenho a agradecer a Deus, porque para vocês foi tão óbvio. Sou eu mesmo, não é o outro, não é... O que eu ia fazer? Acho que essa pergunta parece óbvia, mas ela não é tão óbvia assim, porque a gente vive numa sociedade de espelho, onde a demanda bate em mim e eu espelho essa angústia e essa demanda para você. Então, obrigada por obedecerem ao óbvio. Tá bom? Obrigada. Eu gosto de pensar que, de novo, a gente se estrutura em casa para transbordar na rua. Eu não tenho dúvida de que o que eles estão vivendo hoje é um transbordar da estrutura que tiveram, seja em família, seja na igreja, seja com pessoas que influenciaram para que o óbvio seja tão óbvio. Isso está guardado em algum lugar aqui dentro, né? E a minha pergunta para você nesse bloco é exatamente isso. O que você pode fazer com o que você
tem para fazer, por quem você pode fazer. Talvez não inclua colocar alguém no seu kitnet, que já é de 35 metros quadrados. Mas, à medida que você está andando e você está em sociedade, quais são as coisas que só você e o seu núcleo relacional podem fazer? Eu digo núcleo relacional porque nem sempre nós estamos estruturados aqui na Comunidade Viva como papai, mamãe e filhinho. Às vezes você vive numa república universitária, você tem roommates, né? Você tem colegas de quarto, você vive com uma família que nem é a sua, mas que hoje é a sua família. E a pergunta, ela permanece. O que você pode fazer por quem só você pode fazer com o que você tem para fazer, tá? Eu vou chamar aqui o Estevão. Eu conheci o Estevão há muitos anos atrás, na Juba, né? Na Jubaã, que é a Juventude Batista do Amazonas. E eu espero que a sua mão esteja um pouco mais amigável com tecnologia do que a dali. Pode sentar, fica à vontade. Ou ficar em pé, fica como você quiser. Aqui quem manda é o entrevistado. Conheci o Estevão há alguns anos atrás e ele faz parte do Carreira Solo da nossa igreja. Cadê a nossa CV? Cadê? Só isso, suporte. E o Estevão, em alguns momentos que a gente esteve juntos, e ele é quietinho assim, mas ele fala e fala bem. E todas as vezes que ele se posicionava, ele falava de uma referência, de uma história que hoje gera mudança no presente e expectativa para o futuro. E é engraçado, Estevão, porque quando a gente está assim, num monte de gente aqui, dentro, né, da normalidade, que ninguém aqui sabe da vida de ninguém, não sabe os perrengues de ninguém, a gente pensa que as pessoas que têm mais probabilidade de gerar transformação ou que têm estrutura para serem agentes de transformação são pessoas com uma estrutura dentro das condições normais de estrutura de família, né? E a gente pensa que, talvez muitos de nós pensemos, e somos talvez uma grande parte, de que, cara, minha vida, você não tem noção que tem umas bagunças que primeiro eu preciso arrumar para depois viver, ou para depois transbordar, ou para depois, quando eu der conta da minha história, da minha vida, eu vou conseguir transbordar depois. E a sua vida me mostra que não é muito assim, que a gente pode fazer uso do nosso cubinho, que não está totalmente equalizado, mas ainda direcionar isso para o futuro. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a comunidade da sua história e como ela hoje te faz querer transbordar, mesmo no meio das improbabilidades na nossa sociedade. Bom dia. Eu me chamo Estevão e a minha história, ela remonta, na verdade, em um cubinho que às vezes nem está... Falta uma peça, inclusive, né? Não sei se eu vou encontrar essa peça, mas tudo bem. Mas eu já nasci num lar cristão, né? Por parte da minha mãe. E meu pai, no tempo, ele tinha problema com álcool. Então, a minha infância toda, eu e os meus irmãos, eu tenho 7 irmãos, 7 monstrinhos, né? Que o pessoal fala. A gente sempre foi exposto a algumas coisas bem complicadas. A agressões, tanto física quanto verbais também. E então, assim, a minha infância foi bem conturbada mesmo, né? E meu pai aceitou Jesus Cristo, só que as coisas ainda continuavam, né? E aí meus pais brigavam muito e teve um tempo que eles se separaram oficialmente, né? E foi um tempo que eu descobri muitas coisas sobre a minha família. Então, como eu falei para vocês que eu nasci no lar cristão, muitas coisas foram muito maquiadas para mim sobre a estrutura de uma família. Eu achava que a minha família era muito perfeita, né? Até no Facebook também ela era perfeita. E as pessoas falavam, olha que família linda e perfeita, né? E eu fui descobrindo algumas coisas que não é isso, né? O meu pai, eu tenho uma distância com ele, né? Ele não mora atualmente, ele se separou da minha mãe, mas esse ano eles se casaram de novo. É uma coisa louca, né? Mas tudo bem, é eles. Super tranquilo, estruturado. Super tranquilos, né? Quem nunca? Fala aí. E eu não tenho assim muito contato com ele e também uma relação entre um filho e um pai, entendeu? Não tenho assim. E eu descobri uma situação que envolvia a questão de abuso, né? Abuso sexual na minha família. E foi uma situação
bem pesada para mim. E até hoje, assim, quando eu converso com Deus, agradeço muito por conta que foi Ele assim que me deu base e resiliência diante das coisas, né? De eu não ter tomado outras decisões que não tivessem no propósito dele. E, enfim, a minha família, a estrutura é essa, da minha família. De irmãos que não têm uma boa relação com ele. Inclusive, tenho 2 irmãos que são casados, não moram, né? Para te ver como é que a questão... Você não consegue estruturar todos junto ali. Às vezes, pessoas da sua família saem sem essa estruturação, né? Eu atualmente moro com a minha mãe e com minhas 2 irmãs mais novas e com meu irmão mais velho. Meu pai mora na casa dele. E essa é a estrutura. Só que essa estrutura, que é disfuncional, ela não me impede de eu exercer algo na sociedade. E algo até mesmo na minha família, né? Eu faço psicologia hoje. E conversando até com a Sara, eu estava falando que a minha escolha profissional ela está muito alinhada com tudo que eu vivi. Por quê? Porque essas condições da minha família, ela me deu uma sensibilidade. Que, de início, essa sensibilidade foi uma coisa muito conflituosa para mim, porque eu estava muito vulnerável a muitas coisas. As pessoas falavam de mim e isso me deixava muito triste. Só que Deus, ele começou a trabalhar nessa sensibilidade ao ponto disso se tornar uma ferramenta no reino dele e disso também se tornar uma ferramenta na minha profissão. Porque na psicologia a gente sempre fala sobre a questão de empatia, né? De sentir o outro, de sentir o paciente, de entender o que esse paciente passa, para poder, junto com ele, a gente encontrar uma solução. E essa sensibilidade me faz eu me conectar com várias pessoas. Pessoas que, inclusive, passaram pelas mesmas situações que eu. Que não tiveram um pai, que não têm uma mãe. E eu consigo ser base para essas pessoas. É interessante porque, em determinados momentos da minha história, em que eu estava vivendo esse conflito, Deus me colocou em situações na vida de outras pessoas que, às vezes, eu virava para Deus e falei, Deus, tem certeza, não vai dar merda, não, porque eu estou com medo, porque eu estou passando, o senhor sabe que eu estou nessa situação. Como é que eu vou auxiliar uma pessoa que eu me encontro nessa situação? Só que, durante a resolução Como com igual, isso, né? Só que, durante essa resolução, é engraçado que, ao ajudar essa pessoa, eu acabo também me ajudando. É uma coisa, assim, muito louca, sabe? Às vezes eu não consigo nem entender esse movimento de Deus, que é um movimento que é muito diferente. Que, às vezes, a gente não consegue conceituar ou, sei lá, explicar. Primeiro, obrigada por partilhar isso com a gente. Agora, quantos anos você tem, Estevão? Eu tenho 23. 23? Cara de 15, mas 23. Cara de 15, imagina, gente. Tem que andar com o meu RG por aí para confirmar. Que eu não, para provar, né? Aos seus 23 anos, assim, eu considero algumas resoluções um pouco à frente do que talvez algumas pessoas de 23 anos ainda estejam amarradas na sua história, né? Até alguns, talvez, de nós aqui com 50, 60 anos ainda estejamos amarrados a toda essa carga familiar de traumas, de falta de confiança, falta de apoio, falta de um monte de coisas, né? Como é que você percebe que essa chave mudou? Em que momento essa chave virou para você, de que você enxergou a sua estrutura, ou né? Mas você falou, cara, eu ainda quero usar isso para... O que te fez? Qual foi se você não teve isso da sua mãe ou do seu pai, o que virou essa chave para você significar essa história para outros e para o futuro, assim? Eu acho que foi no momento em que eu olhei para o barco e vi que não era só eu. Tinha outras pessoas iguais a mim, que passavam por problemas iguais a mim, ou até problemas piores do que o meu. E que essas pessoas, elas também achavam que estavam sozinhas, né? Então, foi nesse momento em que eu comecei a enxergar as pessoas e de sentir que eu tenho condições também de ajudar essas pessoas, de fazer algo por elas, né? Eu trouxe até aqui um
Caderno bem velho. É, um diário, na verdade. É minha agenda que eu transformei em diário, né? E eu escrevo muitas coisas sobre a minha vida aqui. E ontem eu peguei para não escrever, mas para ler algumas coisas do meu passado, né? E eu vou dar a oportunidade de ler um pedaço do que eu escrevi, e isso foi em 2015, tá bom? Então tem algumas coisas de adolescente, então ignore. Escutem com amor. Isso. E eu escrevi assim: hoje é o último dia do ano de 2015. E eu coloquei até o horário, 2h28. O que dizer desse ano? Muitas feridas, sim, muitas feridas. Choro, desespero, solidão, vergonha, derrotas. E o que mais? Amizade destruída. Porque eu destruí muitas amizades também, tá bom, gente? Na adolescência. E, nossa, será que eu estou vivo mesmo? Sim, sobrevivi. Porque alguém sempre esteve me levantando. Sem ele, eu não sou nada. Digo que realmente a vida é complicada, não se pode entendê-la de uma hora para outra. Ela te surpreende. Mas o que há de bom nisso? Algumas coisas que você sofre devido a essas surpresas que a vida lhe presenteia, você só apenas sofre. Você não apenas sofre, você aprende a andar. De todas as coisas ruins e constrangedoras que passei, aprendi a me conhecer melhor, a me valorizar e a me aperfeiçoar. E isso foi em 2015. E, junto com isso, eu tenho um versículo que sempre anda comigo, que ele está em Romanos 5, que é uma coisa que a gente não consegue enxergar e a gente acha que é impossível a gente se gloriar nas tristezas. E o versículo fala exatamente sobre isso, de a gente se gloriar nas tristezas porque a gente é aperfeiçoado e essa perfeição nos leva à experiência e essa experiência nos leva à esperança, que ela nunca nos decepciona, porque o amor de Deus derrama sobre nós através do Espírito Santo. E esse versículo aí sempre anda comigo porque, cara, de tudo que eu vivi, e eu poderia ter escolhido outras opções, outros caminhos, né? E não foi isso que eu escolhi. Eu escolhi, segurei na mão de Deus, eu falei, eu vou lutar por pessoas que passam pelas mesmas situações que eu, ou até piores, mesmo nessas minhas condições. E eu acho que é Deus que sempre me dá esse suporte. E é uma coisa surpreendente, porque quando eu me deparo com essas situações, eu acabo que um pouco estruturando alguma coisa que está disfuncional ali. Eu fico feliz que as pessoas que vierem depois de você terão pelo menos uma fala com que elas possam se identificar. E aqui na CV, a gente vive esse movimento de verdade, de transparência, de nos deixarmos mostrar um para o outro, para que esse movimento de nos olharmos e nos percebermos que a nossa família não é perfeita, que a gente tem backgrounds, né, tem históricos que só a gente sabe. E quando você olha para alguém e você percebe isso, vocês são capazes de andar juntos do ponto A para o ponto B. Aqui na CV você sabe que todos nós, se não estamos, deveríamos estar num processo de caminhada de vida do ponto A para o ponto B. Às vezes o seu ponto A, ele parece mais feio, mais fedorento, mais poeirado, mais triste. E quando você começa a olhar para o lado, você vê que a gente está exatamente no mesmo lugar. E o outro ponto é sempre o Cristo falando, eu sei, vem cá. Eu sei, vem cá. Anda mais vem aqui, ó. E a gente cada dia mais alinhados, não só com o caráter de Cristo, mas principalmente com... não só com o caráter de Cristo, mas com o que Ele tem alinhado para a nossa história. E, Estevão, eu me alegro que Deus ressignificou a sua história, né? E é interessante que, às vezes, a gente acha que Deus ressignifica a nossa história para que agora ela passe a ser perfeita. Que perigo a gente achar isso. De que, agora eu sou de Jesus, né? Agora, ó, eu estava aqui, ó, e saí aqui assim, ó, perfeitinha, nunca passei por nada. Agora minha vida é maravilhosa. Agora eu abri um negócio bem canal, sei lá que canal é aquele, né?
Só que Deus, ele não ressignifica a sua história para você esquecer da sua história. Ele ressignifica a sua história para que ele consiga dar esperança àqueles que ainda não sabem que ele é aquele que pode transformar qualquer cenário. E feliz é aquele que consegue apertar um F5, atualizar a página e falar: Deus, beleza, quando é que o Senhor quer usar esse pacotinho que o Senhor me deu? E esse pacote é cheio de dor, às vezes. Ele é cheio de coisas que você não quer mexer. Deus, será que vai dar merda? Achei essa pergunta interessante para Deus, né? Deus, será que vai dar ruim? E Deus está assim: sou eu, não é você. Sou eu, não é você. Eu te dei essa história e eu estou usando essa história. Permaneça em mim, eu permanecerei em você. E assim vocês darão muito frutos. Acho que esse é o convite de Jesus para a gente em João 15. Estevão, permaneça no Senhor e faça com que Ele permaneça em vocês. E vocês darão muito mais frutos. Amém? Obrigada. E por último, mas não menos importante, eu fui pescar fora do aquário, no meu nicho de amizades, assim, que são pessoas que eu amo e conheço a história e tenho visto Deus fazer umas coisas na vida deles que eu fico assim, deveria fazer alguma coisa assim também, gente. Sabe aquele tipo de gente que te desafia, né? E esse casal é a Anne e Tió. Queria convidar vocês aqui na frente. A Anne eu a conheci há uns 5 anos atrás, talvez. Sabe Deus, né? Bom, Tió. E é um casal de paulistas. E mesmo eu sendo... de Natal, pronto. E mesmo eu sendo carioca, uma das melhores amigas da vida é paulista. Eu não entendo isso. Vocês sabem da rixa, né? Brasil e Argentina, praticamente. E Anne e Tió vieram para cá, mudados de São Paulo, por motivos de trabalho. Rapidamente, Deus começou a mostrar que Ele tinha uma agenda diferente para vocês. E eu queria que... E foi engraçado que a gente conversou, né? Eu falei: Anne, como é que a gente fala pouco, né? Falei: a gente vai ter que se ajudar nesses 10, 15 minutos. Mas eu acredito que a gente consegue. E eu queria que vocês compartilhassem... primeiro, obrigada por... né, assim, compartilharem com uma comunidade como a nossa. Mas também eu queria que vocês compartilhassem um pouco como foi essa mudança de vocês para cá. Os meninos já eram nascidos quando vocês vieram? Só o Arthur, né? Sim. E o Thales ele já acabou, né, já é nosso. Ele é Manauara. E como é que foi essa percepção de que Deus estava chamando vocês para uma coisa... um pouco de dedicação maior, integralmente para serviço, não só da sociedade, mas vinculado ao reino de Deus de verdade e verdades deles e de Deus, né? Como é que foi essa vinda de vocês e esse entendimento de que Deus estava chamando vocês para o ministério, né? Ou para algo um pouco mais integral? Você é sempre muito profunda nas suas perguntas, né? Eu diria que talvez umas 2 horas fosse suficiente para falar um pouquinho sobre isso daí. Mas é só para dizer que eu estou nervoso, tá? Oh, meu Deus. Parece que alguém me pegou ali. Vamos falar sobre a tua vida, assim, para umas 300 pessoas que você não conhece. Mas eles não, né, gente? Fala: oi, deixa eles à vontade. Tá? Bom, obrigado. Mentira exagerar. Porque eu tenho convivido com ela, então a gente... Então... a gente estava morando em São Paulo, a Anne missionária de formação, psicóloga também. Eu fisioterapeuta, estava estudando em São Paulo, fazendo doutorado, e também professor da universidade, né, da UFAM. Então, a gente sabia que tinha um tempo que a gente ia voltar para o Amazonas, então a gente já tinha esse tempo. E a gente entendia que era da vontade de Deus estarmos aqui, independente do quê. Sabíamos que tinha a questão profissional, mas sabíamos que Deus estava nos orientando. Então, quando a gente voltou para Coari, e de lá, pouco tempo depois, alguns meses, a gente veio para cá, também por questão profissional, mas Deus estava direcionando. A Anne, naquele ânimo de, se é agora, né, o meu chamado missionário, agora eu vou exercer profissionalmente tudo que Deus tem para mim. Quando vem a gravidez do Thales, assim que a gente estava aqui, né, o nosso segundo filho, e por enquanto esperou um pouquinho, e a gente foi vendo o que é que Deus tinha para nós. Quando, depois de uns 2 anos, né, um ano depois, houve um convite para que a Anne estivesse coordenando um ministério, o PEP, que ela vai falar um pouquinho melhor sobre isso.
Legal. E eu fiquei naquela, sabendo que Deus tinha um chamado específico para mim, entendendo que, bem, ok, se for para estar sustentando ou estar com o apoio da Anne nesse ministério, que seja assim. Um Mas, chamado para além da para além profissão da universidade, de... isso, além de professor da professor. universidade. E foi quando, um ano depois, a gente foi o Encontro CEPAL, que é uma missão que serve pastores e líderes em várias áreas, e eu descobri, dentre tantas, uma que eu me identifiquei, que era pesquisa em missões. Né? E eu vi que Deus estava me preparando por algum tempo para aprender sobre isso, para também servir no reino sobre isso, que era uma coisa que até então não conhecia, mas que eu vi claramente Deus me chamando. Então, hoje também, além de ser professor universitário, eu também trabalho com missões na área de pesquisa, além de apoiar a Anne no que, Voluntário, no né? que é possível. Né? Ele é voluntário muitas vezes, me abençoa muito. Eu gosto muito desse trabalho, né, que ele fala, porque colabora com as agências para chegar com inteligência, as igrejas, para chegar com inteligência nos lugares. Então, para mim, pesquisa e missões também foi uma descoberta fenomenal. E eu trabalho coordenando o PEP, que é um programa... A gente instrumentaliza a igreja local para ela fazer missões onde ela está. Então, a gente capacita pessoas da igreja para abrir um espaço de crianças em idade pré-escolar que funciona durante a semana. Eu sou apaixonada por esse trabalho. Eu também. A gente caminha junto aí, já faz um bom tempo. E uma das coisas que eu acho especial é que a gente dá instrumento para a igreja fazer. Eu gosto disso. Eu gosto desse lado missionário, onde a gente colabora para a igreja fazer. E estamos caminhando nesse ministério há 4 anos. Quais são algumas, em relação à mudança social que vocês veem, principalmente as que vocês instrumentaliza agências com informação, com conhecimento, para que a gente seja mais estratégico no que a gente faz? E eu sei, Anne, que o PEP ele soa como um projeto evangelístico, né, um projeto da igreja, mas eu também sei que ele tem tido impacto muito direto com crianças de comunidades diferentes. Não só crianças aqui da cidade, mas também de lugares, bairros bem nos arredores, né, periféricos da cidade. Como é que tem sido o impacto da dedicação de famílias e de pessoas dentro de igrejas na vida das famílias que vivem nessas situações de risco? Assim, você pode narrar um pouquinho? Proteção à criança? Eu sempre vou para isso, você sabe, né? Gente, assim, é muito legal ver a igreja em movimento, vivendo para fora. Acho que essa é a minha paixão de observar isso. Então, o tripé do PEP é evangelização, a gente evangeliza a criança, evangeliza as famílias, né? Eu falo a gente assim, a igreja que está imbuída do projeto. Transformação social, porque faz visita, vê como é que a família está, enfim, desenvolve um relacionamento com essas famílias, né, que trazem mudança social, e educacional também. Agora, nesse movimento, a gente foi percebendo a quantidade de criança vítima de abuso sexual. Na verdade, quando a gente dá capacitação, a gente vê a quantidade de adultos que fazem a capacitação para ser professor do PEP, que já passou por situação de abuso. E esse número alarmante de sermos o primeiro, em termos populacionais, no Brasil, em denúncias de casos de abuso, sendo que a gente nem denuncia muito assim. Então, o que eu percebo, que eu me alegro de ver, é que essas igrejas que têm o PEP, nosso desejo é que todas as igrejas com PEP ou sem PEP tenham em mente, entenderam que a igreja é um lugar que precisa pensar a proteção à criança. E eu estou vendo isso acontecer, eu estou muito feliz. A gente teve, de vez em quando tem fotos, né, elas mandam fotos do PEP, a gente recebeu uma recentemente. Aqui em Manaus, em São Jorge, elas fizeram um trabalho para os pais, passaram um vídeo, um trabalho de sensibilização, fizeram um lanche, aquela coisa toda, para fora. E eles se deram conta que a própria igreja tinha uma pessoa que era policial, que trabalhava com isso, e ela deu uma palestra. E a mulher disse assim, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse dar uma palestra sobre isso na igreja. Legal. Né? Então, a gente vê isso acontecendo dentro de Manaus e fora também. Comunidade, que a gente tem um em comunidade e um em Cidade Ribeirinha. Legal.
Agora, eu vou falar um pouco de família, né? Como é que vocês ficam aí com essa cara de, não, a gente foi, Deus chamou, e nós viemos, né? E eu imagino os choros e os ranger de dentes, e as dúvidas, e principalmente quando entram filhos na equação, eu acho que muda muita coisa pra gente. Eu não tenho filhos ainda, mas eu consigo imaginar, assim, sabe? Quando eu penso, já me dá arrepio, eu fico, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas a gente tem essa preocupação, né? De como é que vai ser com as crianças, como é que a nossa família vai se adaptar, principalmente Tió vindo de Natal para Coari, você vindo de São Paulo. Quais foram alguns medos e algumas coisas que vocês tiveram que superar como família para, ainda assim, obedecerem o que vocês sentiam que Deus estava provocando esse núcleo familiar de vocês para fazer? Hoje ele não quer falar nada, Tió. Ele quer o violão. Você quer o violão, né? Violão é tranquilo. Sara, eu acho que assim, quando Deus te chama, você fica naquela expectativa. O que Ele quer, para onde é? Uhum. Eu tinha essa cabeça do para onde é ainda, né? Uhum. Alguns anos atrás. Agora eu já sei que é onde eu estou, né? Uhum. Importa qual lugar. Então quando a gente veio, era muito novo para mim. Gente, vou falar umas coisas, vocês vão me perdoar? Promete, ó, já promete antes que vai me perdoar. Eu era uma paulista, totalmente paulista, do subúrbio de São Paulo. Eu dei todas as minhas calças jeans. Né? Eu disse assim, lá é muito calor, ninguém usa calça jeans. Uhum. Né? Ou então, o que me espera da cidade? Eu não tinha noção nenhuma. Uhum. E perdoe a soberba paulista que muitas pessoas têm, nem todas. Né? E eu ia para o interior. Então, eu quis ter o meu primeiro filho lá, porque eu não sabia como ia ser aqui. Eu tinha algumas imagens bem fantasiosas na minha cabeça. A gente é bem ignorante. A gente é muito ignorante. A gente é. Eu amo, eu sou manauara, o povo, quem é próximo de mim já sabe disso, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendida por Deus em muitos aspectos. Uhum. Eu vim morar definitivamente em Manaus, mas eu passei 40 dias em Coari. Foram os melhores 40 dias da minha vida aqui. Legal. Porque eu comi as melhores comidas do Amazonas. Fui recebida por uma família amazonense que me apresentou todos os peixes possíveis e imagináveis, e o açaí, eu engordei eles são quilos. Os melhores do Brasil. Eu engordei muito, porque eu comia açaí depois do almoço, depois do jantar. Né? É a ceia, né? E eu vi o meu filho, primeiro, que eu tinha muito, assim, como é que vai ser, quem vão ser os tios dos meus filhos? Né? Estou deixando todos os tios aqui, e a avó, e essa coisa da família, que você bem disse, o Jonatas bem disse, que é em Cristo que temos família. E eu vi o meu filho feliz, desfraldando nesse calor maravilhoso. E nasceu o segundo, que é super daqui. Ele ama as coisas. É impressionante ver a cultura. E eu percebi que Deus, Ele prepara o melhor. Não importa onde você está, Ele prepara o melhor. Eu fui surpreendida para o bem. Eu amo morar aqui. E eu percebo que as crianças vivem muito felizes dentro da nossa missão. Uhum. Acho que eles sacaram a ideia de... Meus pais são doidos mesmo, é melhor... E vamos ser juntos. E vamos ser juntos. E vamos ser juntos. Legal, quer dizer alguma coisa? Se me permite, assim, tem uma coisa também que ajuda, é saber que quando Deus ele chama, a gente tende a ficar um pouco mais tranquilo. Porque assim, é dele, né? A missão é dele. Então, até a questão de cuidar dos filhos, a gente sabia que Deus ia cuidar. E uma coisa que a gente sempre fazia, desde quando Anne engravidava, né, era orar por eles, né? Orar, entregar diante de Deus e para que Deus estivesse cuidando. Até porque o nosso cuidado é limitado, né? A gente consegue cuidar até um determinado ponto. A gente sabe que é Deus mesmo que cuida. Então, eu acho que é um exercício também, um exercício de confiança em Deus. Né? Onde quer que se vá, ou estando obedecendo a Ele, ver que Deus também vai cuidar dos filhos, assim como Ele cuida de nós. Né? Legal. Confiar esse futuro, né? Quando Deus me chamou para o ministério, eu fui contar para o meu pai. Meu pai é tataraneto de crente, né? E aí eu fui contar para o meu pai. Sabe o que a gente faz aqui na CV? Senhor, toma aqui essa criança, né, e tal. Quando eu fui contar para o meu pai que Deus estava me chamando para o ministério, ele chorava. Até hoje eu não sei se era de tristeza, desespero, alegria. Ele diz que foi uma mistura de tudo isso. Mas é interessante, porque a gente
muitos de nós, talvez, que convivam com a paternidade, com a maternidade, fiquem, não, quero que meu filho estude, eu quero que isso, quero que ele aquilo, eu quero que isso, quero que ele aquilo. E quando você vê Deus dando um rumo diferente para a sua família, chamando a sua família para fazer umas paradas que ele não vai ter a educação que você esperava, ou isso, a gente começa a questionar, tipo, Deus, depois, então. Daqui a pouco, então, deixa só acabar o ensino médio, né? Ou seja lá o que for. Então, eu acho que é um belo convite à reflexão desse relacionamento de confiança com Deus, né? Por último, e eu vou precisar ser breve, mas eu não posso deixar passar isso. Eu sei que você está em Ministério Integral, e aí eu vou falar um pouco com a Anne agora. E a Anne, como eu, vive dessas paradas de organização cristã, e ela toca, ela é a chefe lá do negócio. Mas eu também sei que, por ser sua amiga, eu sei que Deus começou a te incomodar para coisas extracurriculares. Porque quando você está em ministério, você tem a sensação de que, tipo, não, eu vivo disso, a Sara não é isso, arará. E aí Deus começa a te colocar o seu olhar para outro aspecto da sua vida como mãe, como mulher, não só como chamada, né? Fala um pouco disso para a gente. Como é que está sendo essa experiência? Gente, o ano virou e eu estava muito cansada, estressada, assim, precisando de férias. E repensando muitas coisas ministeriais, né? E uma das coisas que eu sentia, assim, orando e tentando entender era, cara, se Deus tirar tudo, se Deus tirar o PEP, se Deus tirar o que eu faço lá na segunda igreja, se Deus tirar tudo, o que sobra? O que eu sou? Que discípula eu sou? Isso estava muito forte em mim. A gente se mudou recentemente, e aí eu fiquei conversando com o Tio sobre isso, fiquei com uma sede, não sei te explicar, coisa que a gente não explica, né? Fiquei com uma sede de ser uma pessoa, não ser a coordenadora do PEP, ou não sei o que lá, não sei o que, os nomes que se dão, né? Que nós humanos damos. De ser eu, Anne, diante de Deus. E aí, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Bom dia. O que o Senhor quer? O que o Senhor está afim? E aí, eu comecei a entender que onde eu morava era para a glória de Deus, e tudo que eu faço era para a glória de Deus fora da igreja. Parênteses. Estava num abuso de crente, me deu um negócio. Deus me perdoe. A gente entende, né? Um abuso. Eram sempre os mesmos problemas, a mesma coisa, não sei o quê. Eu saio da segunda... Só tenho amigo crente, eu saio da segunda igreja, eu vou para a convenção. Da convenção, eu vou para as igrejas pregar. E esse triângulo. E eu falei, gente, sabe? Mas eu já entendi que a edificação do cristão é importante. Deus já me alinhou. A maturidade, né? Deus já me alinhou. Enfim, então eu comecei a entender que algumas coisas que eu sentia de fazer na minha casa e voluntariamente fui fazendo. Fui sentindo vontade, fui fazendo. A primeira coisa que eu quis fazer um café para agradecer às minhas vizinhas no processo de mudança, porque eu sou muito comunicativa e eu conheci várias pelo Instagram e pelo WhatsApp. E antes de me mudar, e fiquei mega amiga de todas elas, eu queria olhar para a cara delas e agradecer, e fiz esse café. E tivemos um tempo juntas, e foi especial. Depois a gente quis comemorar nossos 10 anos de casado e agradecer a Deus pela mudança da casa. E a gente orou e entendi que eu devia chamar outras pessoas. E a gente chamou os vizinhos que colaboraram, né, as famílias que nos ajudaram na mudança, e os amigos da universidade, que a gente nunca tinha acesso, os amigos do Tió. E foi uma experiência muito gostosa, porque a gente parou um momento, falou um pouco sobre o nosso casamento, de como Deus é amor e como Ele rega. Assim, eu quero que vocês entendam que não é em nenhum momento a gente sentiu fazer essas coisas uma isca para que eles entrem na minha religião. A gente só queria que eles sentissem o exalar do perfume de Jesus, mas nesse aspecto, sabe? Partilhar a vida, né? Partilhar a vida. Até que abri a minha casa. Aí veio, acho que a minha ideia mais louca foi essa, porque eu trabalho capacitando pessoas para trabalhar com crianças, contação de história, todas essas coisas E aí eu falei, cara, como é que eu ensino as pessoas? Eu não faço isso, eu só faço dentro da igreja. Vou fazer isso aqui em casa, na Páscoa. Aí eu cismei, usei o Canva, que é uma benção, o negócio fica bonito, né? Um convite lindo lá, o aplicativo. Fiz, mandei no grupo, falei, vagas limitadas, e seja o que Deus quiser. E graças a Deus, que é misericordioso, vieram umas 10 crianças. Só, né? E a gente fez um momento de Páscoa lá em casa, fiz a ceia com elas. O Tió estava lá tocando violão, e elas
gostaram muito, entenderam o sentido das 2 Páscoas, enfim. Isso rendeu algumas coisas, né? Tem um menino que eu já digo que eu adotei, que ele chega lá em casa de manhãzinha e fica lá o sábado todo, já adotei. Ele se converteu lá em casa, no culto à noite, no momento de dormir dos meninos. Ele chegou na hora que os meninos já estavam de pijama para dormir, né? E eu disse, meu amor, mas hoje não dá, que é dia da semana. E ele não fala muito, ele só olha assim para mim com a cara do gatinho do... Aquele olhinho caído, assim, né? Aí eu, então entra, vai dar um tchau para os meninos lá. Mas a gente sempre tem a noite de devocional. E ele entregou a vida a Cristo, né? Então, assim, coisas têm acontecido. E foi difícil porque eu precisei sair da zona de conforto. Entendeu? Acho que essa é uma questão que a gente trabalha tanto fora, é reino. E é uma luta tão grande, tão pesada, de criança com abuso e situações e tal. Você quer voltar para casa, é o seu QG, né? Você quer fazer o quê? Ficar quietinho. Mas aquela casa daquele tamanho, um monte de coisa que Deus ensinou a gente a fazer, eu vou ficar servindo só na igreja. Foram essas coisas que vieram, sabe? Muito legal. E eu ainda sou dessas, e a banda pode chegar, eu ainda sou dessas que eu acredito que Deus ainda... É engraçado que a gente ouviu da Lívia, né? Ela falou, cara, não foi Deus não que falou, vai lá e faça. Lívia, Tiago. E tem hora que é assim mesmo, a gente só sabe o que é certo para fazer e faz. Obrigada, meus amores. A gente sabe o que é para fazer e faz. E tem hora que Deus literalmente... lindo. A gente sabe o que é para fazer e faz. E tem hora que tem coisa que Deus começa a fomentar no teu coração que você sabe. Você sabe que não é uma coisa que estava ali e você só acessou. É Deus falando assim, ei, sai da tua zona de conforto e faz alguma coisa sobre isso. É com você que eu estou falando. E eu acredito que aqui no meio da nossa comunidade existem pessoas que Deus tem provocado para dar respostas presenciais, pontuais, né? Você está no sinal e Deus fala para você, sei lá, pegar e dar pão. Você sente no teu coração algumas coisas. E continuem fazendo isso. A nossa cidade precisa que nós sejamos respostas à necessidade das pessoas que estão à nossa volta. O governo tem sempre o seu papel, ele tem responsabilidades, mas na ausência do governo ou na presença do governo, o Cristo que nos convida à cruz, ele nos fala que a gente precisa fazer a revelia dele, que essa responsabilidade ela é minha e ela é sua. Então, quando Deus te provocar, a minha oração é que você tenha coragem de responder e falar, Deus, na moral, eu não sou essa pessoa, acho que vai dar, e eu espero ruim, e eu espero que não dê, mas eu vou fazer mesmo assim. Me prova o contrário. Me apresenta uma Sara que eu ainda não conheço. Mas quando o Senhor falar, eu gostaria de responder. Mas também, eu sou da antiga. Eu aprendi uma palavra na minha infância, que é vocação. A vocação, você já fez teste vocacional, provavelmente, mas tem umas pessoas que Deus fala assim, cara, eu quero um pouco mais de você. Eu queria que você andasse mais perto, que você gastasse o seu tempo com as minhas coisas, não só com as coisas sociais, que elas fazem parte do reino de Deus. Cristo, ele o tempo todo reestabelece o reino. Quando ele cura, quando ele ensina, quando ele faz relacionamentos funcionarem, é como se ele estivesse falando assim, era exatamente desse jeito que eu planejava, mas não é mais assim. Olha aqui como é que é o reino. Então, ele está sempre nesse mesclado de social e espiritual. Mas talvez alguns de nós aqui nessa manhã já tenhamos ouvido uma voz diferente de Deus, sabe? Aquele negócio assim que, cara, Sara, na moral, quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu sei que Deus falou que eu deveria estar em algum lugar, em algum momento, vivendo integralmente para Ele. E eu ignorei isso porque eu queria a minha carreira, eu ignorei isso porque eu queria o meu casamento, e naquele momento a gente não estava pronto para isso, seja lá o que for. Mas hoje eu queria te forçar a lembrar desse momento na sua história. E que você resgatasse isso, porque a sociedade precisa de você também. A nossa comunidade em Manaus precisa de mais pessoas intencionalmente vocacionadas
para proporcionar janelas de reino dentro da nossa cidade. E aqui na CV nós temos pessoas que fazem isso. Tem pessoas como Hannah, que ela jura que não é integral, mas ela vive quase que integralmente pensando em como a nossa comunidade pode impactar a nossa cidade. Neia, que vive integralmente pensando como que eu vou mudar o estado do Amazonas, não só através da verdade de Jesus, mas também com os médicos, com o dentista, com escola, com educação. Me fala, Deus. Clésley e Carol, que vivem uma vida dedicada a órfãos na nossa cidade. As ONGs, elas são muito boas, mas a ONG ela só pode dar o que é temporário. E a gente tem o privilégio de unir a teologia e a ciência, sabe? O Deus e a sociedade que Ele criou. E linkar essas paradas. E você é o agente desse reino, você entende? E na Bíblia, Deus chamou pessoas. Ele chamou pessoas para entrarem em arcas, para saírem de tendas, para andarem sobre água, para falarem para pessoas, para ensinar para pessoas, para acolher pessoas. Jesus foi acolhido no seu nascimento por uma família que eu e você não temos noção de por que eles permitiram que um casal de estranhos entrassem numa manjedoura para se hospedar. Refugiados. José e Maria eram um casal de refugiados. Eles falaram, olha, realmente minha casa está lotada, mas tem um estábulo ali, não era como eu gostaria de te receber, mas fica à vontade. Quem são essas pessoas hoje? A pergunta que fica hoje é, o que é que só você pode fazer? Com o que você tem para fazer? Por quem você pode fazer? E enquanto a nossa sociedade, a nossa cidade lê essa Bíblia que a gente fica aqui dentro, mãos levantadas e emocionados, isso precisa transbordar. Isso precisa transbordar. Isso precisa transbordar. E vai transbordar através da gente. Eu não sei onde você está. Não sei se você é a pessoa que tem uma família super estruturada, sabe? E essa estruturação vai transbordar pra rua. Não sei nem se você tem família. Talvez você fale, Sara, você nem sabe. Eu sou bem solitário. Seja lá o que for, que é o núcleo relacional que te cerca. Hoje é um excelente dia para você perguntar para Deus, Senhor, o que eu tenho tá aqui. Qual é? O que é? Aonde é? Aí você se apronta, porque Ele fala. Olha para mim. Se apronta, porque Ele fala. E a minha oração é que quando Ele disser, nós como comunidade, como indivíduos, como família que somos, nós tenhamos coragem para obedecer. Você pode orar isso com a gente, se você estiver pronto.